Amados irmãos, graça e paz. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. É o dia que separamos para comermos do pão e bebermos do cálice. E ao fazermos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E isso é muito importante que você entenda. Ele virá. Ele virá. Um dia eu não sei qual vai ser o dia, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas Ele virá. E nesse dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, os que ficarem, terão seus corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Hoje anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá. Ele virá. Ore comigo esta manhã. Senhor Deus, que Tu possas nos conceder da Tua graça e da Tua misericórdia para entendermos aquilo que Tu tens a dizer a nós, a comunicar ao nosso coração e à nossa mente neste dia. Que Tu possas fazê-lo, Senhor, com graça, com misericórdia, com a Tua bondade, Senhor, para o nosso esclarecimento. Mas acima de tudo, Senhor, para que nós possamos ter as nossas vidas transformadas, os nossos corações fortalecidos, as nossas mentes iluminadas, e que tudo isso, acima de tudo, e primariamente, diante de tudo, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando dizemos que Jesus voltará, temos que entender que antes que Ele volte, algumas coisas precisam acontecer. E no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, é dito que antes que o dia da volta de Jesus aconteça, haverá falsos profetas, a iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará em quase todos, haverá terremotos, guerras e rumores de guerras, fomes e doenças. Isso precederá a vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso está determinado que será assim. Você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e vai ler aqui os versos de 4 em diante. Você vai ver assim: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, ou seja, devem acontecer, precisam acontecer, devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Porque a segunda vinda de Cristo é comparada nas Escrituras Sagradas como um parto natural. Como é um parto natural? Completados os dias, a mulher sente dores, pequenas dores. E essas dores vão se intensificando, as contrações vão ficando cada vez mais próximas umas das outras, e a dor vai aumentando, e a dor vai aumentando, até que existe grande dor e a criança nasce. E aí existe o quê? Alegria. E as dores cessam. A segunda vinda de Cristo é comparada no contexto das Escrituras Sagradas dessa forma, como um parto. E até que o parto ocorra, haverão dores. E essas dores precisam ser entendidas espiritualmente pela igreja, para que a igreja esteja forte e devidamente preparada para suportá-las, para vivenciá-las, com toda a categoria própria àqueles que são amados de Deus, com toda a postura apropriada, adequada àqueles que são os escolhidos do Senhor. Falo isso, irmãos, porque a realidade espiritual é muito mais distante e muito mais profunda
do que os nossos olhos e do que os nossos sentidos podem captar numa avaliação mais superficial das situações. Então eu convido você a nós nos aprofundarmos na verdade. Eu convido você a nós nos aproximarmos da verdade como ela verdadeiramente é numa perspectiva espiritual, para que nós possamos servir de farol para a humanidade, porque creio ser esta a vontade de Deus para o seu povo enquanto aqui ele estiver. O livro de Eclesiastes, no seu 7º capítulo, diz isso. A realidade é muito mais distante e muito mais profunda do que parece aos olhos do homem. Quem a entenderá? Resposta: quem buscar a Deus. Quem buscar a Deus entenderá. E o que eu gostaria que você se aprofundasse é no entendimento de que, por mais que essas coisas tenham que acontecer, e sejam coisas doloridas de acontecer, elas estão sob o controle divino. Porque Deus é todo-poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, e Ele tem poder para determinar que tudo se faça de acordo com a sua vontade. Mas aí vem o paradoxo. Nem tudo aquilo que Deus permite que aconteça é da sua vontade. E é isso que é uma realidade espiritual que precisa ser compreendida pela igreja. E para que a igreja compreenda esta realidade, ela precisa se aproximar mais da verdade bíblica, se aprofundar mais na verdade bíblica, porque é verdade. Tudo que acontece, acontece porque Deus permitiu que acontecesse. E isso é chocante para muitos, porque se o avião cai, Deus permitiu. Se o navio afundou, Deus permitiu. Se a casa pegou fogo, Deus permitiu. Se há guerras, Deus permitiu. Se há epidemias, Deus permitiu. Se há injustiças, Deus permitiu. Se a iniquidade está se aprofundando, se agigantando, Deus permitiu. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que estas coisas sejam da vontade de Deus. Uma coisa é o que Deus permite, a outra coisa é o que Deus tem como desejo do seu coração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus, todo-poderoso Senhor, todo-poderoso, permite que a sua própria vontade seja contrariada. Isso também é uma coisa que exige um aprofundamento importantíssimo para que possa ser compreendido, um aprofundamento seríssimo para que possa ser compreendido. Como é que Deus todo-poderoso, que pode fazer o que quiser, permite que a sua própria vontade, que o seu próprio desejo do seu coração seja contrariado? Pois é, a Bíblia revela que permite. Querem ver um exemplo? No final da jurisdição de Samuel sobre os israelitas, Samuel já velho delegou poderes para que seus filhos tomassem conta de determinadas coisas. Só que os filhos de Samuel não procederam bem como o pai, e isso gerou descontentamento no meio do povo. E o povo então, isso está descrito no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo pede a Samuel um rei para que o povo de Israel se assemelhasse às outras nações vizinhas que também tinham reis. Nesta época, Israel não tinha rei. E Samuel então consulta a Deus e pergunta qual o desejo do coração de Deus. E Deus diz: olha, o desejo do meu coração é que Israel não tenha rei, porque eu quero ser o rei de Israel. Eu quero que este povo me tenha por seu rei. Mas, embora este fosse o desejo do coração de Deus, ele não o impôs. Ele tinha poder para fazer? Claro que tinha, ele é todo poderoso. Mas ele abre mão disso e permite que o seu próprio desejo do coração seja
contrariado. É paradoxal. O ser humano olha e diz assim, mas como isso, não é? Deus Todo-Poderoso tem um desejo no coração, Ele tem todo o poder para fazer e acontecer, mas resolve não fazer. É paradoxal, mas é a realidade espiritual que se impõe. A realidade espiritual é distante e profunda. Não sei porque Deus permite que determinadas coisas aconteçam, não sei, mas Ele permite. Inclusive que a sua própria vontade seja contrariada. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, vê-se uma coisa também interessantíssima no capítulo 23, verso 37. Lá no capítulo 23, verso 37 de Mateus, Jesus profere uma palavra que é um lamento a respeito de um desejo não cumprido do coração de Deus. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta aos seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. O que é que Jesus está expondo aqui? Está expondo a tristeza do coração de Deus, de ver um de seus desejos do coração não cumpridos. No coração, Deus queria que os habitantes de Jerusalém estivessem debaixo da sua asa protetora, estivessem debaixo da sua asa, como a galinha põe os seus pintinhos debaixo da asa. Esse era o desejo do coração de Deus, mas era um desejo que Deus não veria cumprido. Por quê? Porque os israelitas matavam e apedrejavam todos aqueles a quem Deus lhes enviava com uma mensagem de arrependimento, com uma mensagem para que eles se chegassem a Deus. Deus não era todo poderoso? Olha o que diz aqui no verso 37. Quantas vezes quis? Ora, querer para Deus não é poder? Deus não pode todas as coisas? Se Ele quer, Ele não pode fazer acontecer? Poder Ele pode, mas por alguma razão, dentro de uma realidade espiritual que é profunda e distante em relação à superficialidade da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa visão terrena, Ele opta por não fazer. Ele queria colocar os habitantes de Jerusalém debaixo das suas asas. Queria. Esse era o desejo do seu coração. Mas um desejo que Ele não viu cumprido. Mas Ele é Deus, Todo-Poderoso, Senhor de céus e terra. Paradoxo. Mas é a realidade espiritual. Então aqui nós já podemos entender duas coisas importantes para a igreja hoje. Primeiro, tudo que acontece, acontece porque Deus permitiu. Mas nem tudo que Deus permite que aconteça, retrata, traduz a sua vontade. Então, o que Deus permite é uma coisa, e a vontade de Deus é outra coisa. Agora vamos avançar mais um ponto, vamos avançar mais um passo. A vontade de Deus nas Escrituras. A vontade de Deus nas Escrituras, ela se manifesta em duas esferas distintas. A esfera dos desejos de Deus e a esfera dos decretos de Deus. Isso é muito importante que a igreja compreenda, até que o Senhor volte. Até que seja aquele grande e glorioso dia em que o Senhor nos resgatará finalmente para estarmos com Ele pela eternidade, quando Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, quando nós não estaremos mais nesse mundo tenebroso, quando as primeiras coisas já tenham passado. Existe uma diferença entre o desejo do coração de Deus e o decreto de Deus. O desejo do coração de Deus é isso que nós vimos aqui. Deus tinha o desejo no coração que Israel não tivesse rei. Deus tinha o desejo no coração de que os habitantes de Jerusalém estivessem debaixo de sua asa protetora. Desejos do coração de Deus nem sempre são satisfeitos. Nem sempre são satisfeitos. Por razões espirituais das mais diversas,
por mecânicas espirituais das mais complexas, nem sempre são satisfeitos. Deus está no controle de tudo, mas nem sempre são satisfeitos. Agora, os seus decretos são. Quando Jó fala, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó não está falando dos desejos do coração de Deus. Jó está falando dos decretos de Deus. Quando Isaías revela, agindo Deus ninguém impedirá, ninguém pode contra o seu braço forte, ele não está falando dos desejos do coração de Deus, ele está falando dos decretos de Deus. Então, quando nós falamos em vontade de Deus, nós temos que entender que existem duas expressões da vontade de Deus. A vontade de Deus enquanto desejo e a vontade de Deus enquanto decreto. Guerras e rumores de guerras, terremotos em muitos lugares, fome, pestes, fazem parte do decreto. Você viu lá no capítulo 24 de Mateus, quando Deus diz, estas coisas devem acontecer. Devem acontecer. E quando você analisa a perspectiva dos decretos de Deus, você também observa uma coisa muito curiosa. Qual é a coisa curiosa? É que muitas vezes Deus decreta coisas que não são vontade do seu coração. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm assim uma dificuldade tremenda de compreender. Como é que Deus Todo-Poderoso tem uma vontade no coração, mas decreta que a vontade dele não seja respeitada? Como é que um Deus Todo-Poderoso passa por cima da própria vontade do seu coração para cumprir os seus decretos? Isso é um negócio também que as pessoas têm assim uma dificuldade muito grande de compreender. Mas é a verdade espiritual das coisas. A verdade espiritual das coisas é muito mais distante e muito mais profunda do que os nossos olhos são capazes de enxergar, do que a nossa mente natural é capaz de compreender. Vou mostrar para você dois exemplos na Bíblia. O primeiro é o dilúvio. Você acha mesmo que Deus, depois de ter criado com perfeição o universo, a criação toda, o homem, você acha mesmo que Deus teve algum prazer no coração de mandar o dilúvio sobre a terra? Claro que não. Claro que não. Quando o dilúvio termina, Deus fala com Noé. Noé, eu me arrependi. É claro que a palavra arrependimento aqui no texto bíblico do Gênesis não é arrependimento no sentido de estou com vontade de voltar atrás, como as pessoas entendem hoje a palavra arrependimento. Não é nesse mesmo sentido, evidentemente, tá certo? Mas, quando Deus estabelece com Noé uma aliança que coloca o arco-íris no céu e diz, não vou voltar a destruir a criação desta forma, o que é que Deus está transmitindo para Noé? Ele está transmitindo a ideia de que o dilúvio aconteceu, mas não era e nunca foi a vontade de Deus para a humanidade, para a sua criação. Certo? Então, Deus cumpre seus decretos, não somente porque isso é um desejo do seu coração. Deus cumpre os seus decretos também contra os próprios desejos do seu coração, quando necessário for. Vou mostrar para você um outro exemplo, um exemplo em que Deus cumpriu um decreto que era do desejo do seu coração cumprir. Por exemplo, a retirada dos israelitas do cativeiro egípcio. Ali foi um decreto. Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, vou tirar meu povo. O clamor do meu povo chegou a mim e eu vou tirar. É um decreto. Agindo Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode frustrar a Deus nesse plano. Ele vai tirar. E eu creio que era desejo do coração de Deus que realmente os israelitas fossem libertados do cativeiro egípcio. Então, aí você vê dois exemplos de decretos sendo cumpridos. Um decreto em que era alinhado, um decreto que era alinhado com o desejo do coração de Deus e um decreto que não era alinhado com o coração de Deus. Mais um exemplo.
um exemplo mais pessoal, um exemplo mais particular. Porque os decretos que mostramos até aqui são decretos para muitas pessoas, né? O povo israelita no cativeiro egípcio, a humanidade caída na época pré-diluviana. Eu vou mostrar para você um exemplo mais pessoal. Davi cometeu um adultério, fez um filho numa mulher que não era dele e matou indiretamente o marido da mulher. Esse crime foi denunciado a ele pelo profeta Natã. A criança nasceu e adoeceu. Davi, arrependido, prostrou-se diante de Deus e clamou pela vida da criança. Mas a criança morreu. Por que a criança morreu? Você acha que Deus teve algum prazer na morte da criança? Você acha que no coração de Deus, que não despreza o coração contrito nem o espírito quebrantado, você acha que não havia receptividade para o clamor de Davi pela vida da criança? Claro que havia, pessoal. Claro que havia. Lógico que havia. Mas, entretanto, a criança morreu. Por quê? Porque tinha que morrer. Com base no decreto transmitido ao rei Davi, através do profeta Natã, que apontava o seu crime. Então essa punição foi decretada. Veja, muitas vezes Deus cumpre seus decretos, mesmo que isso não seja o desejo primário do seu coração. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo, irmã. A realidade espiritual é bem mais distante e profunda. Então aqui já temos os elementos para dar um mergulho ainda mais fundo. O que temos de elementos até agora? Nós aprendemos 3 coisas já. Nós aprendemos que tudo o que acontece na terra, acontece porque Deus permitiu. E a chuva cai sobre justos e injustos, a terra treme para justos e injustos, a epidemia vem sobre justos e injustos. Tudo que acontece é porque Deus permite. Mas a segunda coisa que nós aprendemos é que nem tudo que Deus permite que aconteça é reflexo do desejo do seu coração. E que Deus é capaz de fazer o que precisa fazer, por mais que tenha que contrariar o próprio desejo do seu coração. E é por isso que muitos dos decretos de Deus não nascem de desejos do seu coração, mas de necessidades que se impõem. E é por isso que antes de Jesus voltar, a humanidade experimentará guerras e rumores de guerras, e fomes, e pestes, e terremotos em muitos lugares. Por quê? Porque essas coisas devem ser assim. Por que devem ser assim? Não tenho resposta. Posso até ter teorias, posso até ter opiniões, mas a resposta não tenho. Para que eu tenha essa resposta, eu tenho que mergulhar muito mais, porque a realidade espiritual é bem mais distante e profunda. Mas o que fazer então diante de um decreto? O que fazer? Olha, Abraão ouviu um decreto de Deus certa vez. Ele ouviu assim: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Decreto. Deus ia destruir mesmo. Não tinha conversa. Agindo Deus, quem impedirá? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E isso era o plano. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão tinha lá em Sodoma e Gomorra, na verdade em Sodoma, o seu sobrinho Ló, ao qual ele tinha uma relação familiar forte, porque tudo indica, segundo os estudiosos bíblicos, Ló, embora fosse sobrinho de Abraão, ele era como que um filho de criação. Ele foi criado por Abraão. Tanto que quando Abraão sai da sua parentela, ele leva a mulher e leva também o sobrinho Ló. Depois eles se separaram, foi cada um para um canto, mas o vínculo familiar persistia. Então, diante do decreto, Abraão, embora reconhecendo-se como pó e cinza, diz: Deus, eu sou pó e cinza, mas me atrevo a falar contigo. Já que tu me revelaste o teu decreto, eu te pergunto, se tiver 50 justos na cidade, tu destruirás a cidade? E a partir daí se desenvolve um diálogo, na qual termina com
a decisão divina de destruir Sodoma e Gomorra, mas poupando a vida de Ló e de sua família. Veja, decretos são imutáveis, mas é impressionante também como o mesmo Deus que passa em cima da sua própria vontade para cumprir os seus decretos e fazer o que precisa fazer, mesmo no cumprimento do decreto, expõe ao seu amado Abraão o seu decreto e acolhe de Abraão as suas impressões. Isso também é uma outra coisa que faz parte dessa realidade espiritual tão profunda e tão distante da perspectiva humana, do comum, daquilo que os nossos olhos podem perceber, daquilo que a nossa mente pode deduzir, do óbvio, das coisas visíveis. Isso parece tão distante, né? Mas é assim. Tudo que acontece é porque Deus permitiu. Nem tudo que acontece é da sua vontade. Nem tudo que acontece é a expressão do desejo do seu coração. Muito pelo contrário, tem várias coisas que Deus faz que não são da sua vontade fazer. Mas Ele faz por decreto, porque precisa fazer. E mesmo diante dos seus decretos, coisas que Ele precisa fazer e que vai fazer, por mais que não sejam necessariamente da sua vontade, Ele escuta os seus amados. Interessante, né? O negócio não é mole, não. A realidade espiritual das coisas é distante e profunda. Você precisa se aproximar da realidade espiritual. Você precisa se aprofundar na realidade espiritual para se fortalecer em Deus. Mas o exemplo final que eu gostaria de trazer para os irmãos são palavras do próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o que é chamado de sermão escatológico de Jesus, é um texto interessante porque fala do final dos tempos, mas fala no final dos tempos a partir de um período de tempo próximo àquele em que esse sermão foi proferido. Ele aponta para o final dos tempos, ele aponta para o juízo final, ele aponta para o Apocalipse, mas ele começa a narrativa a partir de poucas décadas após a morte e ressurreição de Jesus. Os episódios que você vai ver tratados aqui, eles ocorreram já por volta do ano 30, após a passagem de Cristo pela terra. E trata-se da destruição do templo de Jerusalém. Jesus, ao cumprir a sua obra messiânica, aniquilou a necessidade daquele templo de Jerusalém existir. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não havia mais necessidade de sacrifícios. Não havia mais necessidade da obra dos sacerdotes levíticos. Não havia mais necessidade daquilo ali. E aquilo ali seria derrubado, seria destruído. E no conjunto dessa profecia do sermão escatológico de Jesus, Jesus fala a respeito desse dia. O dia em que o templo seria posto abaixo. Hoje em dia, esse templo a qual Jesus se referiu, tem apenas uma parede lá em Jerusalém, que é o Muro das Lamentações, que os judeus reverenciam até hoje. Mas o que Jesus diz é o seguinte: é decreto, esse templo vai vir abaixo. É decreto, essa obra de sacrifício levítico aqui vai caducar, vai ser eliminada. E esse dia vai ser um dia terrível, porque Jerusalém vai ser destruída para valer. E nesse dia, falando aos seus discípulos, quando o decreto for cumprido, vocês fogem, vocês se mandem, vocês fujam de onde vocês estiverem. E não olhem para trás. Se você estiver no telhado da sua casa, fuja dali mesmo. Se você estiver no campo, não volte em casa para pegar nada. Se mande do campo mesmo. Fuja, porque vai ser um dia terrível. Ai das grávidas e das mulheres que tiverem filhos de colo, filhos amamentando. Vai ser terrível para elas. Vai ser terrível. Vai ser um dia horrível. E vocês vão ter que passar por esse dia. Mas, orai. Verso 20. De 24 de Mateus. Verso 20 do capítulo 24. Lerei para você. Orai, para que a vossa fuga não ocorra no inverno nem no sábado.
Vamos entender. O decreto é decreto. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Ninguém poderá impedir. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Os seus planos não podem ser frustrados. Jerusalém vai ser destruída. Fuja. Fuja. Mas orai. Orai. Para quê? Para que no dia que o decreto se cumprir, as condições para vocês sejam favoráveis. E isso nós podemos fazer, mesmo diante dos decretos de Deus. Os seus amados, como Abraão, mesmo sendo pó e cinza, recebem de Deus a permissão, e não apenas a permissão, a ordem, para se apresentarem diante dele. Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos que estavam ouvindo o discurso escatológico, o sermão escatológico. Orai, é uma ordem, mas orai, para que a vossa fuga não aconteça, no inverno, nem no sábado. Orai. Você, que como eu é pó e cinza, mas como filho de Deus, como amado de Deus, você pode se chegar diante de Deus com audácia e se atrever a falar com Ele e dizer assim: ok, Senhor, o teu decreto vai se cumprir. Eu acato a tua vontade, eu me rendo à tua vontade, eu acato. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Por mais que essa situação de calamidade vá me afetar e vá me prejudicar, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O decreto está decretado, não vamos discutir o decreto. Mas, Senhor, me permite o atrevimento. Eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo. Senhor, dá para não ser no inverno? Senhor, dá para não ser no sábado? E a resposta de Deus será: claro que dá, meu filho. Claro que dá. Claro que dá. Mas dá para poupar meu sobrinho Ló? Abraão, claro que dá. Claro que dá. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias difíceis, dias estranhos. Eu sei que a realidade espiritual é bem distante e profunda. Mas eu vou me atrever a achar com base no que está escrito aqui nos capítulos 23 e 24 de Mateus, que essas coisas que estão acontecendo fazem parte de uma espécie de decreto divino. Elas devem acontecer para preparar o caminho para dores maiores, que antecederão a vinda do nosso Senhor. Assim cremos. E o que nos resta? Nos restam duas coisas. Primeira, acatar. Rendição. Nós temos que estar rendidos aos decretos divinos, sabendo que, por mais duro que seja o decreto, Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele pode fazer com que 1.000 caiam à nossa direita, 10.000 caiam à nossa esquerda, e a gente não seja atingido. E fazendo em obediência aquilo que Jesus propõe aos seus ouvintes no sermão escatológico, devemos orar. Em que sentido? De que a nossa fuga não seja nem no inverno nem no sábado. Nós que somos pó e cinza, podemos nos chegar diante de Deus e orarmos a Ele dizendo assim: ok, Senhor, mas dá para abreviar essa situação? Dá para fazer esse tempo de dor ser mais curto? Senhor, dá para minimizar essa situação para que muita gente não sofra? Ou não sofra muito? Senhor, dá para nos poupar de um colapso econômico? Essa é a nossa oração. E muitos pode a súplica do justo pela sua eficácia. E somos justos, não por mérito próprio, mas pela obra redentora de Cristo. Somos pó e cinza e nos atrevemos a falar com Deus. Mas nos atrevemos a falar com Deus porque também sabemos que Ele é um Deus bom, misericordioso, justo, amoroso, Pai perfeito. Então, podemos chegar diante de Deus e sim, com a autoridade que Ele próprio nos deu, chegarmos diante dEle e dizermos: nos rendemos a teu decreto, mas ao mesmo tempo
te perguntamos, ó Senhor, dá para não ser no inverno? Dá para não ser no sábado? E é isso que eu convido você a fazer agora. Que você possa orar a Deus. Você e eu, que somos pó e cinza. Entremos agora na presença de Deus e oremos a Ele. Por nós, por nossas famílias, por nossos amigos, por nossa igreja, por nossos colegas de trabalho, por nossos colegas de escola, pelos nossos governantes, pela nossa nação, por todas as nações, por toda a humanidade. Oremos a Deus. Nós que somos pó e cinza, nos atrevamos a entrar na presença de Deus agora. E oremos em favor da humanidade nesse momento difícil que todos nós estamos passando.